Deixa eu falar com o Leandro Stoliar, o nosso correspondente que está em Kiev, na capital da Ucrânia. Ele está trazendo as últimas informações sobre essa invasão russa. E, Leandro, eu queria saber, a população ela tenta fugir pelas fronteiras do país, essa movimentação por terra ainda muito grande? Parte da população tenta fugir pelas fronteiras, só que os homens, cidadãos ucranianos, entre 18 e 60 anos, não podem sair do país. A capital ucraniana, Kiev, amanheceu hoje debaixo de bombardeios. O governo pede que a população ajude a proteger o país. Diversas casas e prédios ficaram completamente destruídos. Muitas pessoas passaram a noite em estações de metrô com medo dos bombardeios. As tropas da Rússia já estão aqui em Kiev. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, os militares estão posicionados a 9 quilômetros ao norte do parlamento ucraniano. Mais cedo, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo aos europeus, pediu que lutem pela Ucrânia. Já o presidente Vladimir Putin afirma que está pronto para negociar a rendição da Ucrânia. E eu estou ouvindo as bombas e os tiros de metralhadora vindos de uma região bem próxima daqui, então a gente fica numa apreensão muito grande, porque a gente não sabe se as bombas vão cair aqui nesse local onde a gente está, se a gente realmente está num local completamente seguro. E para chegar nesse local aqui, a gente passou por 2 estações de metrô bem profundas e encontramos milhares de pessoas, uma multidão se escondendo em abrigos antiaéreos, com crianças, idosos, pessoas que não têm para onde ir. Olha, o Leandro Stoliar, ele está numa posição, aí ele tem que sair imediatamente e ele vai para esse metrô e aí ele me mandou pelo WhatsApp essa foto do metrô em Kiev. Pode colocar, por favor, a imagem dessa foto que chegou para a gente. Foi o Leandro Stoliar que fez essa foto e enviou para a gente, na saída do metrô. Olha só, Renato Lombardi, o nosso repórter, ele teve que sair às pressas de onde ele estava e aí falaram, olha, pega o metrô, desce aqui. Quando ele desce, ele fala, pô, vai ser tranquilo, vou pegar o metrô. Não, tem milhares de pessoas lá embaixo porque o metrô acabou se transformando num grande bunker. Porque o metrô, não é, pelo que eu li muito, ele está bem abaixo, então se houver qualquer ataque por aéreo, qualquer ataque, as pessoas que estão no metrô não serão atingidas. Agora, uma coisa que o professor estava falando, você estava falando a respeito dos hackers, além dos drones que existem hoje, além exatamente dessa invasão que o governo russo, os hackers russos estão acompanhando toda a movimentação. Fica muito mais fácil para eles atacarem e fica muito mais difícil para quem se defende, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, até avisando, de repente, se tiver alguém da embaixada ucraniana, do consulado, né? Só dar um toque nas autoridades lá para só desligar a câmera das viaturas policiais para ajudar já. Professor De Leon Petra, vem para cá, por favor. Nós estamos ao vivo e chegaram as fotos que foram obtidas aqui pelo professor De Leon. Vou colocar foto por foto e o professor vai explicar aqui um pouco disso. Só repetindo a informação. O professor convidado para falar aqui sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia, ele consegue acessar rapidamente as viaturas e as câmeras da polícia ucraniana. Vamos colocar a primeira foto, o professor fala. Olha lá, ó. Aí no caso, eu peguei no horário que eles estavam dormindo, descansando. Mas só para deixar bastante claro, tá? Não foi um hacker, quer dizer, não é que eu hackeei. Não. Né? São comandos que você dá no Google e você consegue acessar de forma pública, porque não pede senha nem nada. Provavelmente é má configuração da polícia de Kiev. E agora, que nem eu disse, se eu com os comandos no Google consigo acessar, isso, hackers têm muito mais mecanismo. Você estava explicando que para fazer as suas análises, vocês têm uma comunidade internacional que conversa sobre isso e muitas vezes identifica falhas e até informa as autoridades dessas falhas. A intenção é avisar as autoridades, ou às vezes até as empresas, para que elas possam se proteger de ataques cibernéticos, né? No caso aqui, até não expor mais os policiais que, obviamente, devem estar sendo monitorados. Em um caso como de guerra, principalmente, as autoridades locais deveriam fazer esse corte de qualquer tipo de comunicação com o externo e ter uma comunicação segura. Exatamente. Só que, aparentemente, tudo leva a crer que foi má configuração da polícia de Kiev, nesse caso, que deixou aberto para o público em geral. Professor, nós temos, além da guerra acontecendo, a gente tem também a guerra de versões.
Ontem nós trouxemos aqui no noticiário o governo ucraniano dizendo sim, civis foram atingidos e foram mortos. E aí a Rússia diz, não, o nosso ataque ele é pontual e não tem erro. Tamanha a tecnologia. Então a gente tem essa guerra de versões, mas a Rússia sempre se posicionando de uma maneira de que ela teria um material muito sofisticado. Ela tem, mas mesmo tendo, você vai ter baixa de guerra. Não tem como não ter. Mas o material é sofisticado? É sofisticado. O exército hoje, o russo de 2022, não é aquele da Guerra da Geórgia de 2008. O avanço tecnológico que eles deram é um negócio surpreendente para tão pouco tempo. Por que isso aconteceu? Houve uma série de reestruturações internas no Exército, eles diminuíram o número de soldados ao mesmo tempo que aumentaram o orçamento para realocar esse orçamento adicional na parte de tecnologia e modernizar o Exército Russo para a Guerra do século XXI. Já vamos continuar a conversa com o professor, e é muito interessante isso, né? O professor, nós estávamos falando justamente isso. Hoje nós temos, além da imprensa, a gente tem também hoje uma movimentação de dados, de informações, de imagens nas redes sociais. E o professor está falando, Gotino, tem uma falha aqui, ó, porque se uma pessoa no Brasil ou em outro país consegue rapidamente acessar a viatura da polícia de Kiev, o que não consegue quem está trabalhando na guerra, quem está exatamente para isso, inclusive para localizar os soldados, né, ou as autoridades do outro país. Então é muito interessante aqui a análise feita pelo professor De Leon Petta.